Meus amados irmãos e irmãs, nós somos chamados neste dia a fazermos um exame de consciência acerca da nossa vida. Onde estamos colocando a nossa vida? Em quem nós estamos firmando a nossa vida? E aonde nós estamos? Se nós estamos no lado do pecado, no lado do mal, no lado da escravidão deste mundo, ou se nós estamos do lado de Cristo, da graça, da salvação, do lado da liberdade de filhos de Deus. São dois reinos, são duas descendências, são duas gerações que nós vemos nesta liturgia. A descendência da serpente e a descendência da mulher, a geração do demônio e a geração nova que Jesus vem inaugurar com a sua vinda, a família do pecado e a família da graça, que é a família de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos na primeira leitura Deus perguntando para o homem, Adão: onde tu estás, Adão? Esta é a pergunta que nós temos que ouvir todos os dias. Onde tu estás, meu filho, minha filha? Deus perguntando para nós. Onde nós estamos? Aqui é o exame de consciência que nós temos que fazer. Porque Adão estava no pecado, havia desobedecido o Senhor, comendo do fruto proibido, da única árvore do jardim que Deus havia proibido comer do fruto. Eles foram lá e comeram. A desobediência. Ou seja, onde eles estavam? Eles estavam no pecado. Eles estavam se desviando do caminho do Senhor, do caminho da graça. E é tão interessante nós percebermos isso, porque quando Deus pergunta: onde estás? Adão diz ao Senhor: eu me escondi, porque eu tenho medo de ti, porque eu estou nu, e assim eu fugi de ti, Senhor. Eu fugi da tua voz. Nós não temos medo da voz de Deus. Sempre quando ouvimos a sua palavra, ela é muito familiar para nós, ou pelo menos deveria ser. Mas para Adão foi diferente. Adão sentiu medo. Adão se sentiu nu, se viu nu, e Adão fugiu, se escondeu. Quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, não estamos afinados com a palavra do Senhor, não somos aliados a esta palavra, nós também sentimos medo. Nós também nos consideramos nus. Esta nudez que Adão sentiu e percebeu em si, não é só essa nudez de não ter roupa, de não estar vestido, mas também é a nudez da graça. Ele se despiu da graça original. Ele caiu no pecado, o pecado das origens que nós até hoje recebemos por herança quando nascemos. Por isso que o batismo vem para nos tirar esse pecado original, para nos libertar deste mal das origens dos nossos primeiros pais. Porque nós estamos também muitas vezes como que nus da graça de Deus, despidos desta graça, perdemos a graça original. Adão se viu assim. E é tão forte isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Adão se sente com medo, se sente envergonhado, apenas vê uma fuga, uma forma de fugir da face de Deus, de diante de Deus, porque ele se vê perdido. O pecado nos deixa assim, nos deixa perdidos.
E o pecado também, meus irmãos e minhas irmãs, ele é perverso conosco. Hoje em dia, se fala muito sobre a relativização do pecado. O pecado é relativo, porque nós vivemos as nossas circunstâncias do dia a dia, isso nos faz pecar. Na verdade, nós não pecamos. É a igreja que diz que nós pecamos, mas isso é muito humano, muito normal. Isso não é pecado. Tem coisa que não é pecado. É o mundo pregando o grande mal de que não existe pecado. Nós não podemos cair nesse perigo, meus irmãos, de relativizarmos as coisas. E vejam o que fez o homem diante de Deus. Senhor, eu pequei. Mas na verdade, foi influência da minha mulher. E a mulher disse o quê? Senhor, foi a serpente que disse para mim. Eu fui seduzida pela serpente. Querendo dizer assim, querendo amenizar as coisas, né? Eu não pequei sozinho, eu fui influenciado. Alguém me provocou a pecar. Temos que cair na real, meus irmãos. Onde estás? Deus pergunta. Faça o teu exame de consciência, não culpe o outro do teu pecado, porque você tem liberdade para escolher entre pecar e não pecar. Nós temos liberdade. E nós não podemos nos achar os santinhos da história, os bonzinhos da história, porque nós somos pecadores sim. Aquilo que a sociedade prega, de vivermos uma vida de prazeres, do jeito que nós bem queremos, sem ouvir a voz de Deus, sem participar da vida de comunidade. Isso tudo é caminho de perdição, caminho de condenação, é o caminho da serpente. É a descendência da serpente. São os frutos podres que nós vamos produzindo ao longo da nossa vida. Então tenhamos consciência, a Ave Maria nos diz bem isso, rogai por nós pecadores. Nós somos pecadores e precisamos da graça. É claro que não está nada perdido, porque Deus ele vem para nos socorrer, Ele vem em nosso auxílio. Mas não nos considerarmos pecadores, isso é furada. E Deus ele diz à mulher, aliás ele diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela pisará a tua cabeça. E Nossa Senhora, esta mulher, esta nova Eva, a mulher pura, imaculada Conceição, que pisa na cabeça da serpente, dizendo que ela não tem mais vez. Jesus veio inaugurar a nova geração dos filhos de Deus, dos filhos redimidos. E pisar na cabeça da serpente é muitas vezes pisar na nossa cabeça de serpente também. É acabar com esta cabeça que pensa só besteira, com essa cabeça que só utiliza a sua mente, o seu cérebro, para as maldades, para maquinar horrores, guerras, violência neste mundo. Esta cabeça da serpente, que muitas vezes é a nossa cabeça, que tem os seus ouvidos podres, porque só dão ouvidos para coisas erradas que o mundo apresenta. Esta cabeça que é a nossa também, que tem a nossa boca, que muitas vezes é uma boca venenosa, como a boca de uma serpente, que onde só sai cisânia, onde só sai podridão, fofocas, intrigas. Esta cabeça onde também está o nosso olhar, um olhar perverso,
muitas vezes para com as coisas, pisar na cabeça dessa serpente, daquilo que é ultrapassado, daquilo que não serve para nós que somos filhos e filhas de Deus, somos da família de Jesus, e criar uma nova cabeça, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser, conforme os planos de Deus para nós. Meus irmãos, a descendência da serpente não tem futuro. Deus pisa na cabeça da serpente, Maria pisa na cabeça da serpente, e nós também pisamos nessa cabeça, porque não tem futuro essa descendência da serpente, mas a nossa descendência de filhos e filhas de Deus tem muito futuro. Por isso que o salmista diz: das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Das profundezas do meu pecado, é como se o salmista dissesse: Senhor, mesmo eu pecando, mesmo eu no abismo, na lama dos meus pecados, das minhas maldades, eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, porque eu confio em Ti, porque em Ti está toda a graça e redenção. Nós todos dissemos isso no Salmo: no Senhor toda a graça e redenção, no Senhor a nossa salvação, a libertação dos nossos pecados, é a nova descendência surgindo em nós também. Nós não somos filhos das trevas, mas somos filhos da luz. E São Paulo, como este grande filho da luz, que é capaz de nos ensinar os valores do reino, ainda hoje, com a sua palavra que é viva, que é inspirada, ele diz que em primeiro lugar nós precisamos ter fé nesta descendência, botar fé nesta família de Jesus, e a partir desta fé bem solidificada em Jesus, nós temos que anunciar esta mesma fé para os 4 cantos do mundo, para os 4 cantos da nossa casa, que é o mundo da nossa família, das nossas relações. São Paulo diz: eu creio e por isso falei. Se você crê nesta descendência, fale sobre isso. O mundo está cansado de palavras soltas pelo vento, de besteiras, de palavras venenosas. Vamos falar mais das coisas de Deus, da família de Deus. Chega de dar oportunidade para essa descendência da serpente. E São Paulo ainda vai dizer nesta palavra que nós precisamos, como família de Deus, elevar mais os nossos olhos para o céu, pensar mais no nosso homem interior. É muito bom nós nos preocuparmos com uma boa liturgia, com um bom ambiente aqui. Tudo isso é importante. Harmonizarmos as coisas no nosso exterior, mas se nós não harmonizarmos as coisas dentro de nós, no nosso interior, de nada adianta. Precisamos olhar mais para dentro de nós, valorizar mais o nosso coração. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, e esta solenidade que estamos prestes a celebrar quer lembrar justamente isso. Aqui está a nossa preciosidade, o que devemos entregar para o Senhor. Deus não vai esperar de você coisas materiais, um belo corpo. Deus não vai esperar de você uma bela casa, um belo carro e assim por diante, mas Ele vai esperar de você um coração santo, um coração puro, um coração capaz de amar, um coração que bate, não simplesmente por bater, mas um coração que bate por amor, um coração que bate conforme as batidas do coração de Jesus. E assim nós não desanimamos, meus irmãos. São Paulo também diz isso: não desanimeis. Por mais que às vezes pareça
que essa mentalidade mundana, que o mal pareça maior, mais forte neste mundo, não vamos desanimar não, porque o mal não é mais forte que o bem. Jamais será mais forte que o bem. Mas nós temos que rezar sempre, como nós rezamos no Pai Nosso: livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. É como se fosse um pequeno exorcismo na nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada cristã. Livrai-nos do mal, Senhor, eu quero te seguir, porque Tu és o Rei da minha vida, do meu coração. É uma luta, é uma batalha, para não deixar o mal vencer. Às vezes parece que o mal é mais forte, porque nós somos fracos, porque nós vamos nos conformando com o mal, vamos nos deixando levar pelo mal, como os nossos primeiros pais se deixaram levar. Mas Jesus foi bem claro: o mal não é mais forte, não. E no Evangelho, Jesus ele vai nos ensinando a ir seguindo os valores desta nova geração, desta nova descendência. Em primeiro lugar, nós temos que entrar na casa de Jesus. E a casa de Jesus é aqui. Para fazer a minha casa, a casa de Jesus, eu preciso entrar nesta casa aqui, que é a casa de Jesus por excelência, para me alimentar do banquete da família de Jesus. Todos nós somos da família dele, nos alimentamos da mesma mesa, da mesma Eucaristia, que nos sustenta, que nos mantém de pé, nos mantém firmes. É estar na casa de Jesus. E estando na casa de Jesus, nós somos fortes. Nós não nos deixamos levar por esse homem forte do mundo, como Jesus diz aqui, que muitas vezes existem esses homens fortes, aparentemente fortes, mas que no fundo são frouxos, são fracos, não nos levam a nada. Quem é forte é Jesus. Na sua casa nós somos fortes. E Jesus, olha só que interessante, os parentes de Jesus querem agarrá-lo, querem impedir com que ele continue a sua missão. E quantas vezes nós já ouvimos, talvez até lá na nossa casa, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, querendo nos agarrar, nos impedir de vir para a igreja, ou blasfemar contra nós, dizendo: e que adianta ir para a igreja, você é assim, você vai tanto para a igreja, mas lá fora só faz besteira, é contra testemunho, assim por diante. Vão nos desanimando, vão nos caluniando, nos desmoralizando. Fizeram isso com Jesus, vão fazer isso conosco também. Mas isso não deve ser motivo de pararmos a nossa missão, não. Não deve ser motivo de largarmos a casa de Jesus, não, meus irmãos. Muito pelo contrário. Se o mundo está nos desmoralizando, é porque nós estamos na contramão do mundo. Estamos no caminho de Jesus. Estamos no caminho certo. Não vamos ter medo, não. E Jesus, ele também diz, eles caluniam Jesus: é em nome de Beelzebul que tu estás fazendo essas coisas. Como que pode Jesus expulsando o demônio em nome de Beelzebul? Em nome do próprio demônio, do próprio Satanás? Isso é uma contradição total. E Jesus fala aqui: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Aqui Jesus quer mostrar claramente, meus irmãos e minhas irmãs, que quando alguém nos calunia, quando alguém faz questão de dizer: você vai para a igreja, mas o espírito mau ainda está em você, você se deixa levar pelo espírito mau. Jesus quer dizer aqui que isso é a maior blasfêmia do mundo, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo.
e não pelo espírito do mal. E se nós ousamos dizer essas palavras de maldição para os outros, nós também estamos pecando contra o Espírito Santo, blasfemando. Não podemos falar mal dos nossos irmãos, porque eles são templos vivos do Espírito Santo. E como hoje em dia se fala, né? Seu demônio, seu diabo. Às vezes até o padre escuta essas expressões. E é muito triste isso. Isto é pecar contra o segundo mandamento também da lei de Deus. Não tomar seu santo nome em vão. Nós estamos tomando o nome de Deus em vão, caluniando a presença de Deus no irmão, dizendo que a presença de Deus não é de Deus, mas é do diabo, é do demônio. Cuidemos muito com as nossas palavras. As nossas palavras têm poderes dentro de casa, dentro da comunidade, na sociedade. Se nós estamos aqui e queremos ser família de Deus, vamos nos comprometer com isso. E assim, meus irmãos, nós podemos ser chamados de consanguíneos de Deus, sobrenaturalmente falando, consanguíneos de Deus. Peçamos ao Senhor esta graça de sermos firmes, sermos fiéis nesta pertença à família de Deus. Ser família de Deus não é por laços de sangue, não. Não é por laços por traços físicos. Mas ser da família de Deus é ser obediente, como Jesus foi obediente. É fazer a vontade do Pai, como Jesus fez a vontade do Pai. É amar acima de tudo, como Jesus amou acima de tudo, até as últimas consequências, para que então Deus olhe para nós e veja em nós o seu próprio Filho Jesus, os traços do seu Filho Jesus. Maria não é desprezada aqui não, viu? Porque ela disse, antes de todos, ela disse, faça-se em mim segundo a tua vontade. E Jesus diz, quem faz a vontade de Deus é da minha família. Aprendamos de Maria, aprendamos de Jesus, a sermos homens e mulheres da família de Deus, da nova geração, da descendência do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.